Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar continuidade à pregação agora. O irmão Deus pregou, o irmão Jardel. Agora eu vou dar a finalização. Fala, Pai do Senhor aqui. Fala, Pai do Senhor. Amém. Os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Graças a Deus. Ele vem nos buscar. Senhor Deus maravilhoso, eu te glorifico, ó Deus, por poder, ó Deus, estar na tua presença cada dia. Louvo o Senhor pela vida de cada irmão que aqui comigo está. Irmão Jardel, irmão Tiago, cada um dos irmãos que comigo estão. Louvo o Senhor Jesus. Esse garoto aqui, um homem de Deus, que está aí para levar a mensagem do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui um salmo de meditação do Senhor. O salmo a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui o Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado o que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os seus filhos como plantas de oliveira à roda da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e verás o bem de Jerusalém em todos os teus dias da tua vida, e verás os filhos e os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel. Que ansiamos, que vivamos na graça, na misericórdia do Senhor Jesus a cada dia da nossa vida. Com que o Senhor abençoe a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, para com que vivamos em comunhão, possamos viver na graça e na misericórdia do Senhor a cada dia da nossa vida. Que o Senhor esteja com cada um dos irmãos que estão aqui nessa feira, que estão trabalhando, outros fazendo compras, porque vejam suas vidas, revejam seu viver aqui na terra, para com que faça uma mudança na sua vida, reveja sua vida, não só essa vida daqui, que essa vida aqui é passageira, essa vida aqui ela não é uma vida, ela assim, a vida eterna parece depois daqui. Então vivamos essa vida pensando na vida futura, depois daqui, a vida de comunhão, a vida verdadeira. Busque no Senhor a cada dia da sua vida, porque Ele é o Senhor na nossa vida. E eu agradeço a oportunidade aqui. Graças a Deus.
Que a paz seja com todos, que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Oh, glória. É maravilhoso esse Salmo 128. Maravilhoso essa meditação desse Salmo. Assim como toda a palavra do Senhor. Porque toda a Escritura, ela foi divinamente inspirada por Deus. Toda. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é inspiração divina. E esses salmos, ele fala acerca da bem-aventurança de um homem que teme a Deus, da pessoa que anda em temor ao Senhor, de uma pessoa que não anda segundo os seus próprios caminhos, mas que busca e teme em andar segundo os caminhos de Deus. E a bem-aventurança do homem, ou seja, o homem que teme ao Senhor, ele é mais do que feliz. Ele é muito mais do que feliz do que se estivesse fazendo qualquer outra coisa na vida. O homem que teme a Deus e que anda segundo os caminhos de Deus, não precisa de cerveja para se alegrar e esquecer os problemas. O homem que teme a Deus, ele não precisa de maconha para sentir paz. O homem que teme a Deus, ele não precisa comprar uma suposta alegria, uma suposta paz. Ele não precisa fugir dos problemas. Mas antes ele tem aquele que resolve os seus problemas, que é Cristo. E nós temos que temer mais a Deus. Nós temos que voltar ao temor do Senhor dos Exércitos. Nós temos que andar segundo o temor de Deus. Nós, hoje, pela misericórdia de Deus, tanto eu e você, estamos aqui pela misericórdia. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui a anunciar o Evangelho de Cristo, de graça, sem nenhum interesse financeiro. Até agora, você não ouviu nenhuma propaganda evangélica, porque esse não é o foco, esse não é o intuito. O intuito não é divulgar placas. O Evangelho não é para isso. O Evangelho não é para te dar um endereço de um lugar onde você vai encontrar Deus, não é. O Evangelho, ele é para te dar direção acerca de qual caminho você deve seguir. E o caminho é Cristo, não há outro. É Jesus Cristo somente. Não é Jesus e a religião evangélica. Não é Jesus e a religião católica, a religião espírita, não. É unicamente Jesus Cristo. Unicamente. É unicamente Jesus e a palavra. Não é Jesus e o catolicismo e Maria e os milhares de santos que existem, não. É somente Jesus Cristo. Somente Ele. Por isso que Ele diz. É por isso que Ele diz. Então Jesus, Ele é o único caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só o que diz em Lucas capítulo 12. Como o irmão trouxe o Salmo 128, a meditação de quem teme a Deus. Agora em Lucas capítulo 12 está falando: não devemos temer aos homens. Versículo 4: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Nós temos que temer a quem? A mensagem bíblica está dizendo que nós temos que temer a Deus. Nós temos que temer ao Senhor dos Exércitos. Nós temos que temer o Criador. O homem, ele só pode matar o corpo. Ele não pode fazer mais nada, pois a alma, ela está sujeita à autoridade de Deus. Toda alma, meu amigo, ela está na autoridade de Deus. Satanás, nem demônio, nem diabo nenhum tem poder para lançar a alma no fogo do inferno. É o próprio Deus que lança tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo. Lucas capítulo 12, versículo 4. Não temais os que matam o corpo, e que com a alma nada pode fazer, mas antes temer aquele que está sentado no seu trono, aquele de cujo a presença dos céus e a terra vai sumir no último dia, aquele de cujo qual nós teremos que prestar conta diante dele no último dia. É esse que nós temos que temer. Nós temos que temer a Deus. Você precisa voltar a temer a Deus, pois é diante dele, meu amigo, que eu e você vamos ter que prestar conta. Nós vivemos um mundo aonde muitas pessoas correm de um lado para o outro, buscam agradar todo mundo,
buscam agradar os que estão ao seu redor, buscam agradar a si mesmo. Só que nós temos que esquecer que é diante de Deus que nós teremos que prestar conta, é diante de Deus que nós vamos ter que estar no último dia, meu amigo. Não adianta você temer as pessoas que estão ao seu redor se você nem sequer teme a Deus. Não adianta você temer as autoridades se nem teme a Deus antes. Claro, devemos temer as autoridades até mesmo porque a Bíblia assim nos ensina. Mas do que dará o homem, meu amigo? Ele guardar a lei do homem e se esquecendo que a lei de Deus ela vai além da lei do homem. A lei de Deus ela excede a todo entendimento e ela tem que ser cumprida ao pé da lei, ao pé da letra. A lei de Deus ela é obediência. A lei de Deus é a obediência do homem para com Deus. A lei de Deus nos dias de hoje se cumpre em amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que só faz isso quem nasce de novo. Versículo 4 diz: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centímetros, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então nós temos que temer mais a Deus. Deus ele conhece quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. A Bíblia diz que até os vossos cabelos estão contados. Deus ele, todavia, ele se mostra uma preocupação com a alma do homem. E todavia, Deus ele tem assim enviado o socorro para a salvação do homem. Mas nós vivemos uma geração que tem rejeitado esse socorro de Deus. Nós vivemos uma geração que tem deixado o temor de Deus. Jesus ele disse que nos últimos dias, por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso está acontecendo em tempo real. Jesus ele fala, e quando fala tem que se cumprir. Jesus ele diz que nos últimos dias, que por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A iniquidade ela tem se esfriado, ela tem aumentado e trazendo uma frieza. O amor de muitos tem se esfriado para com Deus. É uma classe de evangélico que não tem mais temor de Deus, que acha que só tem que ser evangélico, só tem que frequentar um culto evangélico e pronto, acabou. Não. Estão se esquecendo que a mentira ela tem que ser abandonada. Estão se esquecendo que os seus adultérios têm que ser abandonados. Estão se esquecendo, meu amigo, que tudo que nós fazemos debaixo desse céu e sobre essa terra, Deus está contemplando. O homem está deixando de temer a Deus, caminha errante em seus caminhos, tentando ocultar os seus pecados diante de uma sociedade pecadora, diante de uma sociedade que não se preocupa em agradar a Deus, mas está se esquecendo que mesmo ocultando o erro, mesmo ocultando os seus pecados, Deus ele contempla. Mesmo você escondendo diante dos olhos humanos, Deus ele tem contemplado a cada iniquidade que o homem tem bebido. Hoje o homem tem bebido iniquidade como se bebe água. Hoje o mundo inteiro tem bebido iniquidade, pecado, como se bebe água. A iniquidade hoje é a bebida principal, a qual muitos têm bebido. A iniquidade, como foi citado, como nosso amado irmão aqui pregou, é o pecado que não se confessa, é o pecado que não se deixa, é o pecado em que o homem ele tem a permanência, porque todo pecado confessado diante de Deus e deixado, ele é perdoado, ele é lançado no mar do esquecimento. Mas lembra-se que Jesus falou: vai e não peque mais. Lembra-se que Jesus todavia falou: vai, não peque mais. Provérbios 28, versículo 13: aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. O problema é que ninguém acredita que Deus lança no inferno. O problema é que a maioria acredita que o inferno é na terra. O problema é que estão dando ouvidos a fábulas, a doutrinas de demônios, estão dando ouvidos a tudo que é mentira, só não querem acreditar naquilo que Jesus falou,
só não quer acreditar naquilo que Jesus falou. E o que Jesus falou? Não temam o homem, temam antes a Deus, que Deus lança o corpo, Ele lança também a alma no fogo do inferno. Jesus falou que Deus lança o corpo, a alma no fogo do inferno. Então vamos se voltar a Deus, aos caminhos do Senhor. Vamos se voltar aos caminhos de Deus. Quando se fala dos caminhos de Deus, lembramos que não é religião, lembramos que não é bom comportamento, lembramos que não é o catolicismo, não é a religião evangélica, mas é seguir a palavra, é seguir a palavra de Cristo. Quando você segue a palavra de Cristo, você é um discípulo de Cristo. João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Verdadeiramente sereis discípulos de Cristo. Quando permanecer na prática da palavra, quando o homem obedece essas palavras, ele está guardando ela na tábua do seu coração. O salmista Davi, ele diz: guardei a tua palavra, ó Deus, nas tábuas do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus, para não pecar contra Deus, meu amigo. Você tem que guardar a palavra no seu coração. O problema é que nós vivemos um momento em que a palavra, enquanto está sendo pregada, o povo está dando ouvido a forró, está ouvindo funk, está ouvindo tudo que não presta, mas a palavra de Deus, meu irmão, ela tem que ser guardada no seu coração. Deus, ele vai julgar o homem por tudo que ele ouviu, por tudo que ele assim ouviu e não praticou. Deus, ele não vai cobrar de mim nem de você o que nós não conhecemos. Só que há uma questão: ninguém estará como inocente. Todos têm ouvido falar de Deus, todos já estão cansados de ouvir falar que Deus é amor. Como agora há pouco eu ouvi da boca de uma senhora que não está sóbria. Ela disse que está cansada de ouvir falar que Jesus ama ela. Só que isso é um bom sinal. Sinal que conhece que Jesus ama. Sinal que sabe que Jesus existe. Sinal que sabe quem é Deus, ouviu falar de Deus. E isso já é o suficiente para se haver o julgamento. Isso já é o suficiente para nós estarmos diante de Deus, para sermos julgados. Sabendo que Deus existe, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, sabendo que Jesus está voltando, ou seja, ouviu falar de Deus. Ouviu falar de Deus uma vez na sua vida? Ouviu? Já está preparado para estar diante de Deus, para poder prestar conta diante de Deus. Como está escrito em Apocalipse capítulo 20, o céu vai fugir da presença de Deus. Deus estará assentado no seu grande trono branco. Os homens estarão diante de Deus para serem julgados, cada um segundo as tuas obras. Cada um vai ser julgado segundo as tuas obras. As tuas más obras, elas vão te condenar naquele dia. As tuas más obras naquele grande dia, elas estarão contra ti. É por isso que nós pregamos a você que se arrependa. É por isso que está sendo anunciado aqui nesse lugar, que se arrependam. É por isso que tem sido anunciado não só através de nós, mas desde os tempos de João Batista, desde os tempos de Jesus Cristo, o Evangelho tem sido anunciado para que o homem se arrependa, para que venha chegar ao pleno arrependimento. O arrependimento, meu amigo, o verdadeiro arrependimento, meu amigo, ele mostra um novo caráter. Arrependimento sem mudança nenhuma de atitude, sem mudança nenhuma de caminho, não é arrependimento. O arrependimento ele é uma forma de viver. Quando você conhece Jesus, quando você conhece a Jesus Cristo, você vive constantemente no arrependimento. Você não vive na prática, na permanência do erro, dia após dia no pecado. Você não comete mais os mesmos pecados. O homem que encontra Deus, ele larga cachaça, ele larga droga, ele larga os santinhos de barro, de gesso, de pau. Ele larga tudo que não presta para adorar a Deus. O homem que ele tem encontro com Deus, a mulher, o ser humano, quando ele em seu coração recebe de bom grado a palavra do Deus vivo, o pecado já não presta mais para ele. O pecado já não presta mais para a pessoa que entendeu que não há outro caminho, mas cujo caminho é Jesus Cristo, e que fora de Jesus Cristo é morte, fora de Jesus Cristo é condenação eterna, fora de Jesus Cristo é um lago de fogo e enxofre, o que nós conhecemos como tormento. Fora de Jesus Cristo, meu amigo, o mundo está afundado. Fora de Jesus Cristo, o mundo está perdido, está sendo condenado.
Fora de Jesus Cristo, meu amigo, o homem, ele recorre ao pecado, ele se entrega à beberdice, achando que vai resolver o seu problema, ou melhor dizendo, tenta enganar a si mesmo, tenta enganar o seu coração, para poder maquiar a situação e falar que está tudo bem. É por isso que Jeremias, ele diz, enganoso é o coração do homem. Jeremias, ele disse isso, enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. E é mesmo. Se você não tivesse sendo enganado pelo seu coração, você não estaria agora torrando o seu dinheiro sentado na mesa de um bar. Se o seu coração não tivesse enganado, você nunca trocaria a pessoa que te ama por prazeres momentâneos, por prostituição. Nunca você deixaria a Deus se o seu coração não tivesse no engano. É por isso que nós pregamos o Evangelho, porque a Bíblia vai falar em Efésios 5:11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as abertamente, porque o que eles fazem em oculto é até dizer que é torpe, porque a luz, ela tudo manifesta. A luz tudo manifesta, porque a luz é a palavra de Deus. Se você não sabia, meu amigo, que a embriaguez era pecado, hoje você está sabendo, porque a luz, ela chegou, a palavra de Deus chegou justamente para você chegar a esse conhecimento, justamente para você decidir o que você quer da sua vida. Decida hoje o que você quer para a sua vida, vida ou morte, o que você quer para a sua alma, meu amigo. Condenação ou salvação, céu ou inferno, o que você quer para a sua alma? Lembrando que o único pecado que Jesus nunca vai perdoar e nunca perdoou é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se o homem matou, roubou, vai e não peca mais, não mata mais, não rouba mais, não se embriaga mais, não se prostitua mais, você terá o perdão de Deus, você terá a oportunidade do seu nome escrito no livro da vida. Todo aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, o temor a Deus tem que estar no seu coração. Nós temos que temer a Deus, não só de palavras, não somente de boca para fora. Nós temos que temer a Deus, não somente de palavras faladas, não somente de palavras vazias. Temor a Deus é obediência. Temor a Deus não é abaixar a cabeça igual nós estamos pregando, mas o temor a Deus é obedecer a palavra de Deus. O temor a Deus é você ouvir a palavra de Deus e hoje você consertar a sua vida, meu amigo. Conserta a tua vida, meu amigo. Conserta, meu amigo, a sua vida diante de Deus. Conserta. Nós estamos vivendo os dias finais na terra. Nós estamos vivendo na terra o princípio das dores. De agora para frente é só mais peste, é só mais dor que a terra vai passar. De agora para frente se estreita mais ainda as coisas. De agora para frente aperta mais ainda. Mas quem deu crédito à nossa pregação, como disse Isaías? Quem tem dado crédito à nossa pregação? Então a palavra de Deus, a palavra do Senhor, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos 1, 16, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, é poder de Deus para a salvação daquele que crê. É poder de Deus, o Evangelho, a palavra pregada, a palavra ouvida, a palavra lida, ela é poder de Deus para salvar o homem, a mulher, quando ele se arrepende do erro. Está aqui diante de vocês, meus amigos, pessoas que foram tirados das drogas, foram tirados da vida errada, foram tirados do mundo do pecado, pessoas que tinham vício também, pessoas que também eram escravos de Satanás na pinga, na cerveja, no crack, na cocaína, no futebol. O pecado escraviza, meu amigo. Você com seus olhos espirituais fechados, cegos, seu entendimento cego, hoje você não vai ver como o pecado. Hoje você não vai ver que não tem nada demais. Hoje você não vai confessar que não tem nada demais, mas muito pelo contrário, vai dizer que não tem nada a ver. Isso é um grande indício de uma pessoa que perdeu o temor de Deus, de uma pessoa em cujo seu entendimento foi cego. Paulo, ele diz:
Deus deste século, o diabo, o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A luz do Evangelho de Cristo, ela traz a você o entendimento que esse é o caminho certo, o caminho conforme Jesus ensinou através de exemplo. Mas o pecado, sabe o que ele faz? Ele engana o seu coração, ele cega o seu entendimento, para que você ouvindo isso, você não acredite, para que ouvindo você isso, você não concorde, mas antes tenha permanência no erro, dia após dia, e como cego, vendado, prestes a cair no abismo. Não é assim que fazem. Quando você está no tribunal de um crime, eles não vedam os olhos da pessoa para levar ela à morte. Assim é o pecado. O pecado, ele cega o seu entendimento, ele te venda, e assim o diabo, ele vai te conduzindo da forma que ele quer, até você chegar no abismo da morte. Assim Paulo também escreve em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado, ele traz morte, mas como assim? Todo mundo vai morrer? Sim, só que o que acontece? O pecado, ele antecipa a morte. O pecado faz com que seus dias na terra sejam mais curtos. A embriaguez faz com que a taxa de homicídio aumente mais, com que o homem, ele tenha menos tempo de vida na terra. A idolatria faz com que o homem, ele viva menos tempo. Tudo que é pecado, meu amigo, a partir do momento que entrou, fez com que o homem, ele tivesse seus dias na terra encurtados. Adão e Eva foi feito por Deus e era para ser imortal, mas quando o pecado entra no coração deles, eles se tornam seres mortais. Você vê que o tempo vem diminuindo, de 800 anos para 300, e agora a Bíblia diz que o homem, ele vive 70 anos, passando de 70 anos, cansaço e fadiga. Só que agora chegou em 2021 para 2022, o homem chega em 30 anos com muito custo, com muita enfermidade, com muito problema na saúde. O homem vai chegar aos seus 40 anos. Hoje a juventude, a sua alma sendo ceifada muito cedo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quando eu estava na vida noturna, quantas vezes que a minha alma quase foi ceifada? Quantas vezes? Quantas vezes na porta de boate, tiro pra lá e pra cá, e eu, no efeito de droga, eu nem conseguia sair correndo, quase que sendo acertado também. O pecado, ele te atrai justamente pro lugar aonde o diabo, ele quer ceifar a sua alma. Toma muito cuidado, toma muito cuidado, foge do pecado, foge do pecado para salvar a sua alma, amigo. Foge dele. Foge da aparência do mal. A Bíblia diz que Jó fugia da aparência do mal. Ele fugia, literalmente ele corria da aparência do mal. Passa a partir de hoje a correr da aparência do mal. Passa a partir de hoje a evitar aonde você sabe que o pecado está acampado, estabelecido, e passa a seguir a palavra de Cristo. Passa a ter Jesus como seu Senhor. Passa a ter Jesus como aquele que te guia e te guarda. Não é caboclo, não é orixá, não é Exu que guia o homem. Os guias do homem é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Exu é apenas demônio que engana o homem e fala que é espírito de luz. Caboclo é apenas demônios que seduz o homem ao erro, ao pecado, à embriaguez. A cada dia mais a humanidade está sendo enganada. A cada dia mais as religiões têm ocultado a verdade do homem e têm enganado o seu entendimento, para que você creia em mentiras, para que você creia em fábulas, para que a tua alma não tenha salvação. O nosso guia é Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. O nosso guia não é Exu, o nosso guia não é caboclo, o nosso guia é a palavra de Deus. Por isso que a palavra, como diz em Salmos, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus. Uma certa parábola no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 13 também, está relatando acerca de um homem rico e insensato. Eu sei que não é o caso de muitas pessoas aqui a riqueza, mas essa parábola, ela traz uma riqueza de detalhes para nós. Ela traz uma riqueza de conhecimento para nós, que nos faz entender o que Deus, ele está falando até hoje através da sua palavra. E Deus dizia, existia um homem que dizia, mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Existia um homem entre a multidão, chegou até Jesus, e ele disse,
mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus disse: homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Ou melhor dizendo, Deus não colocou Jesus para cuidar das coisas da terra, para repartir coisas terrenas, para dar bênçãos financeiras. Deus colocou Jesus como o Senhor e Salvador das almas, o bispo das almas. Jesus, ele é o bispo das almas. As almas pertencem a Deus. Em Salmos vai dizer: as almas a mim pertencem. A alma que pecar, essa morrerá. Aí no versículo 15, Jesus ele diz: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Direi a minha alma, alma, descansa, tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Assim, meu amado, aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. Aquele que ajunta tesouros para si, aqueles que ajunta para si na terra, mas não ajunta no céu, ele é considerado como homem louco. A Bíblia está usando como uma parábola, um exemplo, um homem rico e insensato. Não é o caso de muitos ser rico. Só que o que mostra? Mostra que este homem, ele tinha a sua plena confiança, a sua confiança no que possuía. Nós vemos que assim também é nos dias de hoje. O homem, ele pode ter poucas coisas na terra, quase nada, mas ele vai confiar naquilo que ele tem. Se ele tem força no braço, vai confiar na força do seu braço, na sua defesa própria. Se o homem ele tem um carro, ele vai confiar nesse carro, que é esse carro que vai levar ele. Ou seja, não confia que Deus é que vai permitir ele ir ou voltar. A Bíblia diz que esse homem rico, ele propôs em seu coração: olha, eu estou bem agora, estou farto, tenho tudo que eu desejo. Eu vou dizer para minha alma, descansa, folga, come e bebe. Só que Jesus, ele contando essa parábola, ele disse que Deus falou para esse homem algo. Ele chamou esse homem de louco. Deus falou para esse homem: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Para quem será, meu amigo? Para quem será que você tem preparado a sua alma? Para quem será que você tem guardado a tua alma? É para Maria? A Maria não pode salvar. É para Aparecida? A Aparecida não pode salvar. Mas se você tem guardado a sua alma para Jesus, Ele pode te salvar. Se você tem guardado a tua alma para Deus, para Jesus Cristo, Ele pode salvar. Mas se a tua alma, ela se encontra afundada na lamaceira do pecado, se a tua alma se encontra contaminada pelo pecado, a tua alma não está de forma nenhuma sendo conduzida para Deus. Mas antes, o diabo, Satanás, os demônios, eles virão buscar aquilo que pertence a eles. Eles virão buscar a tua alma, porque para eles você tem entregado de bandeja a sua alma. No pecado o homem entrega a sua alma para o diabo. No pecado, a cada dia mais que o homem permanece, assim ele entrega de bandeja a sua alma para o diabo. Muitos estão entregando para o diabo a sua alma através da sua vida de orgia, através das suas idolatrias, através das suas depravações, através da sua embriaguez. Meu amigo, saiba que você está entregando de bandeja a sua alma para Satanás. Louco, essa noite podem pedir a tua alma, e se te pedir a tua alma agora, neste momento ou à noite, para quem será que ela estará guardada? Para quem será? Para quem será? Qual será o destino da tua alma? Qual será o destino da tua alma? Qual será? Você tem tempo suficiente para refletir enquanto você tiver vida? Você tem tempo suficiente para se decidir enquanto tiver fôlego de vida?
Enquanto tiver fôlego de vida, você tem tempo suficiente para se consertar onde errou. Você tem tempo suficiente, enquanto tiver fôlego de vida correndo nos seus pulmões, para confessar a Deus como seu Senhor e para renunciar ao pecado, para deixar o erro de lado. É por isso que Jeremias fala no capítulo 21, escolhe hoje, escolhe, entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte, meu amigo, eu escolho a vida está em Cristo, a vida está em Cristo. Escolhe hoje, entre a vida e a morte, entre a bênção e entre a maldição, escolhe. Escolhe entre seus caminhos errantes que te conduzirão para a morte e entre os caminhos de Cristo que te conduzirão para a vida. Escolhe hoje. Escolhe entre aquele que está sentado no trono e aquele cujo está sentado num trono nessa terra, governando a sua vida, só te empurrando no pecado e você sendo assistido de camarote. É assim que o diabo faz. Ele escraviza a pessoa no pecado, ele afunda a pessoa no adultério, afunda a pessoa na embriaguez, ele fica sentado dando risada, ele te chama de servo. Mas Jesus hoje quer te chamar de servo também. Jesus quer que você não seja mais servo do pecado, mas se torne servo da justiça de Deus. Se torne servo da justiça de Deus. Meu amigo, nós temos escolha. Deus não foi uma pessoa egoísta igual os ateus falam, não. Que o ateu fala que Deus só quer ser adorado, mas só que Deus, Ele fez assim, ó, você tem entre a escolha do bem e do mal, entre a vida e a morte. Você vai escolher hoje entre a bênção e a maldição. Ou seja, Deus te deixou a escolha. Só que saiba, quem escolhe mal não vai colher bem, não. Fica bem ciente, quem planta mal não vai de forma nenhuma colher bem, não. Quem escolhe o pecado não vai de forma nenhuma, meu amigo, nem nessa vida nem outra, está diante de Deus, assentado ao lado de Deus, não. Quem escolhe o erro, ele vai colher. A Bíblia diz que aqueles que plantam na carne também vão colher. Aquele que semear na carne ceifará. Aquele que planta pecado, o pecado ele colherá. Mas aquele que escolhe a Deus e assim entrega os seus caminhos ao Senhor, ele vai colher a vida abundante. E assim nessa parábola, eu deixo assim essa meditação, para que você assim possa entender que o homem, o que ele possui na terra de nada serve, mas a riqueza do que o homem possui é quando ele tem a Deus como seu Senhor e teme os caminhos do Senhor. O homem que teme a Deus é bem-aventurado. E assim que você possa se arrepender enquanto há tempo, pois é isso que é anunciado, que se arrependam, pois o dia do Senhor está chegando.